pessoal, na aula de hoje nós estaremos estudando triângulos. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar os elementos de um triângulo, a classificação dos triângulos e os ângulos no triângulo. Na segunda parte, nós vamos falar sobre altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Pois bem, os elementos de um triângulo nós podemos ver destacados aqui nesta figura os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Quais são os vértices desse triângulo? São os pontos A, B e C. Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. Então, os vértices são A, B e C. Os lados são essas linhas que ligam um vértice ao outro. Esse segmento que liga o ponto A ao ponto B é um lado. Então, nós temos aqui o lado AB. Nós indicamos pelo segmento AB. Nós temos o lado BC e o lado AC, que liga os pontos A e C. Os ângulos internos. Nós destacamos aqui os ângulos internos usando letras maiúsculas e os ângulos externos usando letras minúsculas, todas relacionadas ao vértice do triângulo. Então, nós temos como ângulos internos os ângulos A, B e C, e ângulos externos A, B e C. Então, esses são os elementos de um triângulo. São os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Agora nós vamos ver a classificação dos triângulos. O triângulo ele pode ser classificado quanto à medida dos lados ou quanto à medida dos ângulos. Primeiro, quanto à medida dos lados. Um triângulo ele tem três classificações quanto à medida de seus lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Quando é que o triângulo é equilátero? Veja, o triângulo é equilátero quando tem os três lados com medidas iguais. Quando a medida dos três lados são iguais. Quando é que um triângulo é isósceles? É quando tem dois lados com medidas iguais. E quando um triângulo é classificado como escaleno? É quando os seus três lados têm medidas diferentes. E com relação aos ângulos, um triângulo ele pode ser classificado também de três formas. Como acutângulo, que é quando os seus três ângulos internos são menores do que 90 graus. Quando cada um dos ângulos internos é menor que 90, o triângulo é chamado de acutângulo. O triângulo é classificado como um triângulo retângulo quando um de seus ângulos internos é igual a 90 graus. E quando um de seus ângulos tem medida entre 90 e 180 graus, então esse triângulo é classificado como obtusângulo. Então, tem essas três classificações. Acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90. Retângulo, quando um dos ângulos é igual a 90. E obtusângulo, quando um de seus ângulos tem medida entre 90 e 180 graus. E agora nós vamos estudar ângulos no triângulo. Nós vamos indicar por A, B e C as medidas dos ângulos A, B e C, como aparece aqui. Então, o A representa a medida do ângulo A, que é esse ângulo aqui.
O B representa a medida desse ângulo e o Czinho aqui representa a medida deste ângulo. Eu quero mostrar para você que nesse triângulo aqui, como em qualquer triângulo, a soma dessas três medidas sempre será igual a 180 graus. Ou seja, A mais B mais C, que são as medidas dos três ângulos internos do triângulo, é igual a 180 graus. Eu quero que você acompanhe nesse vídeo esta demonstração. Então, veja nesse triângulo, eu tenho três ângulos, cada um marcado de uma cor. Eu vou dividir esse triângulo em três partes. Agora, eu vou unir os três vértices do triângulo aqui. Então, perceba que a união dos vértices do triângulo forma um ângulo de 180 graus. Independentemente da posição que eu colocar esses ângulos, eles sempre vão formar juntos um ângulo de 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo, que a soma dos ângulos internos sempre será 180 graus. Agora eu quero que você aprenda esta relação importante de um ângulo externo de um triângulo e os ângulos internos. Observe nesta figura que a soma do ângulo de medida x com o ângulo de medida c dá 180 graus. Isso é fácil de perceber porque esses dois ângulos juntos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. E a gente acabou de observar que a soma de A mais B mais C também é 180 graus. O que eu quero que você note com isso? Se x mais c é 180 graus e A mais B mais C também é 180 graus, isso aqui vai implicar no seguinte, que o ângulo de medida x é exatamente igual à soma de A e B. Ou seja, a medida x é igual a mais B. Esta relação aqui vale em todo e qualquer triângulo. Veja bem, o ângulo de medida x é um dos ângulos externos do triângulo. E os ângulos A, B e C são internos. Observe que o ângulo C é um ângulo adjacente ao ângulo x. Nós estudamos sobre isso na aula passada. O ângulo C e o ângulo x são adjacentes. Já os ângulos A e B não são adjacentes a x. Esses três ângulos são internos. O ângulo x é externo. Então, o que eu quero que você observe? É que um ângulo externo do triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Isso vale também se eu fizer a relação com um dos outros ângulos externos do triângulo. Veja, considerando o ângulo externo de medida y, eu quero que você observe que a medida do ângulo y é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, B mais C. É igual a B mais C. Como é que eu verifico isso? Veja, eu sei que o ângulo y, o ângulo de medida y mais o ângulo de medida A dá 180 graus, porque forma um ângulo raso. Ou seja, y mais A é igual a 180 graus. E como eu sei que A mais B mais C dá 180 graus, então observe que se y mais A é 180 graus e A mais B mais C é 180 graus, então eu posso verificar exatamente que o ângulo y é igual à soma B e C. Ou seja, y é igual a B mais C. Então, em todo e qualquer triângulo,
a medida de um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Agora vejamos estes exemplos. Em cada um dos triângulos abaixo, determine o valor de x. O que foi que nós acabamos de aprender? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. Então, nesse item A, eu quero saber o valor de x. Fácil de resolver. Você vai somar as três medidas, x mais 60 mais 80, essa soma é igual a 180 graus. Aí você resolve esta equação e obtém o valor do x. X mais 60 mais 80 dá 140 graus. Isso é igual a 180 graus. Então, x, isolando o x no primeiro membro da equação, nós vamos ter que x é 180 graus menos 140 graus, ou seja, x é igual a 40 graus. Essa é a medida, é o valor de x. Item B. Quero chamar a atenção para uma coisa. Nós temos aqui um exemplo de um triângulo acutângulo, ou seja, todos os seus ângulos internos têm medida menor do que 90 graus. Agora, aqui no item B, perceba que um dos ângulos internos é um ângulo reto, é 90 graus. Esse símbolo aqui indica um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. E a soma de seus ângulos internos também é 180 graus. Então, x mais 90 mais 42 graus é igual a 180 graus. Resolvendo a equação, x mais 90 mais 42 dá 132 graus. Isso é igual a 180 graus. Então, x, isolando o x no primeiro membro da equação, nós temos que x é igual a 180 graus menos 132 graus. Então, x é igual a 48 graus. Agora, observe o item C. Nós temos dois ângulos internos com medidas iguais a x e temos um ângulo externo que mede 130 graus. Aqui, facilmente eu poderia encontrar o valor desse ângulo interno. Eu poderia facilmente encontrar o valor desse ângulo interno, porque eu sei que esse ângulo mais esse ângulo formam um ângulo raso, dá 180 graus, mas a gente pode aplicar a propriedade do ângulo externo do triângulo. Porque nós vimos agora há pouco que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, x mais x vai dar exatamente 130 graus. E um detalhe que eu quero que você observe. Como esses dois ângulos têm a mesma medida, isso aqui indica que nós temos um triângulo isósceles. Ou seja, esses dois lados do triângulo têm a mesma medida. Se esses dois lados são iguais, consequentemente, esses dois ângulos têm medidas iguais. Portanto, nós temos aqui um triângulo isósceles. E eu sei que x mais x é igual a 130 graus. 2x igual a 130 graus. Então, nós temos que x vai ser igual a 130 graus dividido por 2. Logo, x é igual a 65 graus. Exemplo 2. É o desafio que está na página 73 do seu livro, que diz assim: observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão dada utilizando todas as propriedades que forem necessárias. Bom, ele quer que você encontre a soma x mais y mais a mais b, utilizando as propriedades que forem necessárias. Aqui eu observei que dá para fazer de várias maneiras, mas eu vou fazer da forma mais simples possível. Vou primeiro considerar esse triângulo aqui, à direita.
Eu sei que a soma A mais B mais 70 é igual a 180 graus. É a soma de 3 ângulos internos de um triângulo. Nesse outro triângulo aqui, observando os ângulos internos, que são 110, x e y, a soma deles também dá 180 graus. Ou seja, x mais y mais 110 graus é igual a 180 graus. Agora, nós vamos isolar, nessa segunda igualdade aqui, nós vamos isolar o x e o y no primeiro membro. Ou seja, nós vamos escrever isso aqui assim: x mais y igual 180 graus menos 110. Escreveu 110 aqui negativo, porque ele vai para o segundo membro. Então, x mais y é igual 110, 180 menos 110, 70 graus. Agora veja que interessante. Eu sei que a soma x mais y dá 70 graus. E sei que A mais B mais 70 dá 180 graus. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos substituir o 70 aqui nesta igualdade. Onde tem 70 graus, nós vamos escrever x mais y. Ou seja, isso aqui nós vamos ter A mais B mais 70, só que 70 é x mais y. Mais x mais y igual 180 graus. Então, observe que eu queria encontrar o valor da igualdade. X mais y mais A mais B. Eu tenho aqui A mais B mais x mais y, que é equivalente. Então, eu posso dizer que x mais y mais A mais B vale 180 graus. Então, assim nós finalizamos essa primeira parte da aula sobre triângulo. E na segunda parte, como já dissemos, vamos falar sobre altura, bissetriz, mediana e mediatriz.